Foi? Tá compartilhando. Beleza. Ai, sim, hein? Eu vi na Tá hora vendo? certa. Agora o negócio vai ficar bom, gente. Ah, Bom dia, louco. pessoal, de novo, para quem está assistindo a aula gravada. Bom dia para quem está aqui. Vocês ouvirem barulho de moto, essas coisas, perdoa aí, né? Que é quarentena, não tem o que fazer. Mas, enfim, hoje a nossa aula vai ser sobre os Racionais MCs, né? Que é uma obra, né, de leitura obrigatória aí na Unicamp, assim como o Quarto de Despejo, entre outras. Racionais foi colocado em 2019, né, como uma obra de leitura obrigatória. Então, assim, foi um marco para o rap, para a população, para o coletivo negro, de ter 4 homens negros sendo falados num vestibular tão importante quanto a Unicamp, não é mesmo? Então, hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, que é cobrado na Unicamp. E, enfim, bora lá. Se vocês não entenderem alguma coisa, ou quiser que eu volte, ou quiser fazer pergunta, pode fazer no chat, pode abrir o microfone, não tem problema, tá bom? Só falar que estamos aqui. Então, bora lá. Então, a gente começa pela nota biográfica do grupo, né? Então, o grupo, os Racionais MCs, eles começaram lá em 88, então já faz bastante tempo. No grupo, né, contém 4 integrantes, que é o Mano Brown, o Ed Rock, o KLJ e o Ice Blue, que são originários de bairros periféricos de São Paulo, capital. Então, esses locais eles são conhecidos como a segregação da população negra, né? Além de outras coisas que a gente vai ver ao longo do disco. As letras são essas narrativas poéticas que refletem a vida diária de populações à margem de centros urbanos, principalmente de questões da vida dos jovens. Então, eles falavam que aquilo que eles cantavam não era só letras, né? Era aquilo que eles viviam, era aquilo que eles vivenciavam todos os dias, dentro e fora da comunidade. Além do álbum Sobrevivendo no Inferno, que é de 97, a gente não pode esquecer disso, né? Que é um álbum de 97. Eles têm outros, que é o Raio X do Brasil, Nada Como Um Dia Após o Outro, e Cores e Valores, né? Que foi o último álbum lançado aí pelo grupo. As composições dos Racionais MCs. Então, como eu falei, eles têm esse embasamento, eles têm esse lugar de fala, de vivência, né? Eles vivem aquilo que eles cantam, é bem diferente. Então, com o rap dos Racionais MCs, tem pela primeira vez a verdade, né, o retrato verdadeiro das seguintes situações da vida periférica: os acertos de contas entre traficantes, os efeitos de uso de drogas, o preconceito racial, que a gente entende como racismo, e a prostituição. Então, tem essas situações, né, essas situações diferentes que são vivenciadas por eles aí ao longo da jornada dos Racionais. Então, dentro do álbum, vocês vão conseguir perceber que eles mesclam entre versículos bíblicos, dados estatísticos e narrativas pessoais. As canções de Sobrevivendo no Inferno, elas sempre têm um clima de tensão. Então, principalmente em capítulo 4, versículo 3, Diário de um Detento, dá para perceber que sempre tem aquele clima de que parece que vai acontecer alguma coisa. Um clima, como, né, fala aqui, um clima de tensão permanente. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? A exceção é de Qual Mentira Vou Acreditar, que ela tem um ritmozinho assim mais tranquilo, né? Nada assim muito diferente, mas é mais tranquilo, digamos assim. Que tem também uma letra mais descontraída, né? E que, apesar de referências a abordagens policiais, a letra, que é do Ed Rock, narra a experiência de um jovem à procura de diversão noturna. Agora a gente vai falar com mais ênfase sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno de fato. O Mano Brown, uma vez ele falou que o Mano Brown não, gente, desculpa, no final. Uma vez eu estava lendo sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, e eu li essa seguinte frase, né, que é contundente como sempre e atual como nunca. Então, a gente percebe que as coisas que eles falavam antes, hoje acontece a mesma coisa, ainda faz parte da realidade de pessoas assim como vocês, assim como eu, que vivem em bairros periféricos. Muita coisa mudou, e às vezes mudou até para pior. Então, no disco a gente consegue perceber que a periferia era, e ainda é, o retrato da falta de estrutura por parte do Estado, que é expressada nessa desigualdade, tanto social quanto racial. Então, quando a gente vai falar de desigualdade, a gente não fala só de desigualdade social, a gente fala de raça, de classe e de gênero. Então, quando o grupo ele lançou esse álbum, a lei que determinava o racismo como crime inafiançável já havia sido sancionada há 8 anos.
Essa semana a gente viu que injúria racial também agora é uma lei aí que melhorou, entre aspas, mas muitos dos nossos precisaram morrer para que essa lei ela precisasse também ser sancionada, né? Ela precisasse ter o mesmo peso que o crime de racismo de fato, né? Essa lei de injúria racial que tanto quanto é racismo. Então, a representação do disco na época vinha da vivência de cada um. Então, cada um ali, o Brown e o Ice Blue eram da Sul, né? São da Sul, e o Ed Rock e o Kylie J são da Norte. Então, cada um ali tinha uma vivência diferente, literalmente, né, do Sul e do Norte, ali, de pontos diferentes da capital. Então, eles conseguiam perceber que não tinha muita diferença, mas cada um tinha ali a sua vivência dentro da comunidade, dentro do seu bairro. Então, quando esses 4 jovens pretos da periferia de São Paulo, eles começaram a soltar suas vozes e batidas com sentimento de revolta e indignação, era como se eles apontassem a falha na Constituição, indignados com a sua ineficácia. Então, eles colocaram, como a gente fala, né, o dedo na ferida. Então, eles mostraram que, olha, isso aqui está errado. Isso, essa abordagem policial, a gente conseguiu ver, eu não sei se vocês acompanharam, né, se vocês acompanham muito o jornal, mas entre esse mês passado, aconteceu que a gente descobriu, né, mais do que nunca, que a Zara ela tinha um código, né, para pessoas, quando pessoas não brancas, vamos colocar assim, para não falar que é só com gente preta, quando pessoas não brancas entravam dentro de alguma das lojas, né, os seguranças já seguiam. Então, pelo menos, eu sempre tive esse sentimento, eu nunca fui de frequentar a Zara, mas eu sempre tive esse sentimento em diversos lugares, né, em supermercados, em shopping, em vários lugares. Então, eles começaram não a mostrar só isso, mas essa revolta de como a polícia os tratava. A polícia que tanto fala que é para proteger, eles começaram a falar que, olha, a polícia não nos protege. Ela bate na gente, ela maltrata, ela está ali mais para matar do que para proteger. Então, agora, né, sim, como o Mano Brown falou numa entrevista, o que a sociedade analisou como um disco de protesto, para nós, era cortar na própria carne. Então, quando eles escrevem esse álbum Sobrevivendo no Inferno, eles começam a esmiuçar as vivências e os traumas deles também, né? Porque ali, no fundo, tem essa sequência que mostra a vida, os relatos e as vivências, né, deles. Então, falando agora da capa, a capa do álbum ela é ilustrada por uma cruz dourada, em fundo preto, que cita o Salmo 23, capítulo 3, que diz: refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. A canção, capítulo 4, versículo 3, além do título, ela traz versos como: e a profecia se fez como previsto, 1997, depois de Cristo. A fúria negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Então, eles mostram que eles têm esse apego com a fé, né? A gente vai ver isso mais para frente, a fé como a base de vida deles, né? Para tentar se resguardar, para tentar continuar nesse caminho, né? No caminho certo. Então, essas são as 12 faixas do disco. Então, são 11 letras cantadas e uma é só instrumental, que é a 6, então ela não tem letra. E são essas, né? Jorge da Capadócia, Gênesis, capítulo 4, versículo 3, Estou ouvindo alguém me chamar, Rapaz Comum, Diário de um Detento, que é a mais famosa do álbum, de acordo com fonte Vozes da Minha Cabeça. Não, brincadeira. Mas é o que eu acredito. Mas Periferia é Periferia, Qual Mentira Eu Vou Acreditar, Mágicos de Oz, Fórmula Mágica da Paz e Salve. Então, os principais temas, e só voltando aqui para fazer uma observação. Um dia eu estava discutindo com uma das professoras daqui do cursinho, e ela falou assim para mim, um dia eu estava estudando sobre o álbum, e sim, com certeza, capítulo 4, versículo 3 também. Eu estava conversando com ela, e ela falou assim, eu vejo que o álbum ele é como se fosse uma história, né? Então ele começa em Gênesis, que é o começo da Bíblia, e aí capítulo 4, versículo 3, mas enfim, daí para o final. Então, é como se fosse uma história contada ao longo do álbum, né? As letras. Agora sim, vamos para a próxima. Os principais temas, todos, né, são de crítica social, são o racismo estrutural nas relações de poder, a violência urbana e a reflexão sobre a responsabilidade de representar uma enorme comunidade periférica. Porque naquele momento em que os Racionais eles
começaram, né, como eu falei ali no outro slide, eles começaram a soltar a sua voz, começaram a mostrar o que era a vivência dentro da comunidade. Eles não estavam representando somente eles estavam representando uma comunidade, eles estavam representando um coletivo, né? As pessoas negras, as vivências das pessoas negras. Então, Sobrevivendo no Inferno, ele se aproxima da crônica e do conto, com a vantagem da performance musical. Então, ele tem esse diferencial. Numa mesma canção, a gente pode, né, e consegue perceber os personagens fictícios que ali vão conviver, os fatos políticos e dados estatísticos, né? Assim como em capítulo 4, versículo 3, no início, ele fala sobre os dados estatísticos, desculpa. A gente agora vai ver os principais recortes temáticos. Gente, desculpa perguntar, mas até que horas vai a aula mesmo? Alguém sabe? Eu esqueci. Foi mal. Vai até onde você quiser. Ah, beleza, fechou. Estamos aqui até meio-dia discutindo sobre... Eu vou ver aqui para você. Beleza. Então, a gente vai ver agora os principais recortes... Até às 11. Boa, obrigada, Isa. Então, a gente vai ver agora os principais recortes temáticos. Então, o racismo estrutural e a violência urbana. Então, primeiro a gente tem que relembrar o que é racismo estrutural, né? O racismo estrutural, ele, mesmo antes da extinção da escravidão, foram criadas leis que contribuíram para a existência do racismo estrutural. Ah, não, amiga, tranquilo. Obrigada também, Vitória. Fiquem tranquilos, já fiquei sabendo. Até 10h55, tá ótimo. Então, a gente tem que relembrar, como eu estava falando, até perdi o fio da meada aqui, mas... lembrei. Então, mesmo antes da extinção da escravidão, foram criadas leis que contribuíram para a existência do racismo estrutural. Então, por exemplo, em 1884, os negros eles foram impedidos, né, os escravizados, eles foram impedidos de estudar. Em 1850, foram impedidos de adquirir terras. Em 1888, eles foram libertos. Mas aí, agora que os escravizados estavam livres, vamos colocar assim, mas sem terra, sem educação e sem trabalho, o que contribuiu para que esse abismo social fosse crescendo cada vez mais e o racismo se estruturasse, né? Então, por isso que, mesmo depois de 130 anos pós-abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. Então, afinal, né, como que a gente vai chegar no mesmo ponto que eles, né? A gente vai chegar no mesmo ponto de chegada, se para alguns a largada só foi dada depois, né? Então, assim, o racismo estrutural, ele é isso, ele não é uma prática, ele é uma estrutura, ele é aquilo que estrutura a sociedade. Então, a gente tem que sempre lembrar aí o que é o racismo estrutural, porque ele é a base também, uma das, né, das bases desse disco, além também aí da violência urbana. Então, a crítica social, de novo, essa palavra crítica social, que é o que sempre vai reinar nesse álbum, é o foco da obra. Antes da terceira faixa, que é capítulo 4, versículo 3, o Primo Preto, que era amigo e naquela época, né, era o produtor do grupo, ele menciona as estatísticas sobre a violência e a marginalização social do negro. Então ele fala, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem morre violentamente em São Paulo. Nossa, fico até meio... dá um embrulho no estômago, eu tô rindo de nervoso mesmo, porque a gente vê que naquela época a desigualdade reinava demais. E hoje a gente não consegue, parece que não vê muita diferença daquela época, né? Parece que nada evoluiu tanto assim. Então, vamos por partes. Então, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Aqui, agora, eu trago um relato meu, né, uma vivência minha. Eu não consegui achar hoje, Léo. Eu estava, enfim, tipo, toda ocupada, mas depois eu vou procurar e eu coloco aí nesses slides para vocês também, pessoal. É até uma boa. Mas para vocês conseguirem comparar também, eu coloco isso no final, eu faço um documento e coloco lá para vocês no Classroom. Então, uma vivência minha. Eu não tenho antecedentes criminais, nunca cometi nada de errado aí perante a lei, e mesmo assim já sofri violência policial dentro do lugar onde eu moro e fora também, né? Desde enquadros, a tapa na cara da polícia e diversas outras coisas. Então, assim,
esse dado não é um dado aí que foi jogado, né? Não é uma coisa que, vamos colocar aí que 60%. Não, isso é um dado, é realmente verdadeiro, né? Eu, como uma pessoa periférica, posso constatar isso, vamos colocar assim. Então, a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Hoje a gente tem um dado de que a cada 23 minutos um jovem negro morre no nosso país. Então, a cada 23 minutos, aí é o tempo dessa aula, 23 minutos não, né? Então, no tempo dessa aula, 2 jovens negros já morreram, vamos colocar assim. Então, nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Hoje a gente consegue ver que esse número ele tem mudado, tem evoluído, como eu falei para vocês, tem coisas que evoluíram e tem coisas que não. Então, esse número ele tem evoluído, né? A gente consegue ver aqui pelas ações afirmativas, pessoas, né, conseguem usar a cota racial, a cota social, e isso tem a estética das universidades tem mudado, né? A branquitude não tem reinado tanto dentro da universidade quanto antes. Então, dentro da USP, a gente consegue perceber isso, né? A gente consegue ver muito mais representatividade, muito mais pessoas, digamos, diferentes, entre aspas, do que antes, porque antes era todo mundo igual, era todo mundo muito parecido. Então, e no final ele fala que a cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Então, é um dado aí que também já mudou, e aí eu não vou poder falar se é para pior ou se é para melhor. Nesse documento que eu vou fazer para vocês, né, falando desses dados, eu coloco isso. Vamos para o próximo. A faixa 4, estou ouvindo alguém me chamar, conta em primeira pessoa as reflexões de um personagem envolvido com um crime. Então, ele fala assim, agora é tarde, eu já não podia mais parar com tudo, nem tentar voltar atrás. Mas no fundo, mano, eu sabia que essa porra ia zoar minha vida um dia. Me olhei no espelho e não reconheci. Estava enlouquecendo, não podia mais dormir. Então, nessa letra a gente vê que a pessoa ela quer voltar, né? A pessoa que conta aí, ela quer voltar atrás, ela quer melhorar, ela quer mudar de vida, mas ela não pode mais. Ela sente que ela não pode mais mudar de vida. E que lá no fundo ele sabia que existiam 2 caminhos para isso, né? Para isso que ele estava fazendo, no caso. Então é importante a gente notar que um elemento que pontua toda a música. Ao longo que a música ela tem 11 minutos de duração, um ruído de equipamento hospitalar sugere um batimento cardíaco. Então, ao longo de toda a música, a gente consegue ouvir lá no fundo esses batimentos cardíacos, e no fim da música, esse barulho ele acelera e para, indicando aí a morte do personagem, e que é um fato implícito, né? Apenas deduzido aí pelo ouvinte. E a gente não sabe se isso aconteceu ou não, mas é só uma dedução. Agora sim, a faixa 7, a central, Diário de um Detento. Esse rap ele foi composto pelo Mano Brown, e agora aqui vai mais um detalhe dessa música, que ele fez em parceria com o ex-detento, que é o Josemir, ou Josemir, né, como chamavam ele dentro da cadeia. Esse foi a única letra que o Mano Brown ele fez junto com uma outra pessoa. Então, o Mano Brown ele nunca escreve letras que não sejam aí com os integrantes dos Racionais. Ele nunca escreve uma letra, por exemplo, com uma pessoa de fora, né? Então, essa foi a única letra que ele escreveu com uma pessoa de fora. É o destaque do disco, né, Diário de um Detento, e relata o massacre do Carandiru que aconteceu em 92. Episódio aí em que 111 presidiários foram executados, né, foram assassinados, executados, após uma rebelião na casa de detenção de São Paulo. Com mais de 7 minutos, a letra faz uma crítica contundente à polícia e ao Estado. Então, de novo, as letras elas vêm com essa crítica social, tanto à polícia, como eu já falei, contra a Constituição e contra o Estado também. Com referência explícita ao então governador Luiz Antônio Fleury Filho, que eles falam assim, ratatatá, Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Então, ele já mostrou aí que, olha só, vocês que fizeram isso, era necessário? Não era, né? A gente vê aí pelas histórias, pelos livros, e que pelos próprios presidiários da época contam que não era necessário. Por isso que a gente fala que eles foram executados. Então, o extermínio do povo preto sempre foi um projeto, né? A gente vê que crianças
de 1 ano morrem com um tiro na cabeça, crianças de 5 anos também morrem na mão da polícia, crianças de 12 anos dentro da escola também morrem na mão da polícia. Então, a gente vê que isso realmente é um projeto, é uma coisa que eles buscam fazer. Não é de hoje, né? A gente vê que essa vontade de fazer com que todos sejam brancos já é um projeto desde antes, né? Desde do Brasil, lá no começo. Né? Essa eugenia, lembrei agora da palavra, essa eugenia é o que eles sempre buscaram. Então, o massacre do Carandiru, ele sintetizou, ele resumiu o que é a polícia genocida no Estado brasileiro, e que desde sempre foi intencional a aniquilação da população negra e pobre, porque, como eu falei, quando a gente fala de raça, a gente também está falando de classe. Né? Eles têm esse projeto que não é só de matar pessoas negras, mas também pessoas pobres. A fé religiosa como perspectiva, perdão. Então, Mágico de Oz, que foi escrita pelo Ed Rock, e Fórmula Mágica da Paz, que é do Mano Brown, se assemelham por contrapor a dura realidade ao sonho de mudança. Então, eles mostram que, olha, essa aqui é a realidade que a gente vive. A gente tem essas abordagens policiais, a gente vive essa violência, a gente vive nessa desigualdade, mas a gente quer uma coisa melhor, a gente quer uma mudança, a gente quer um futuro melhor, não só para a gente, né, para os nossos também. Então, a primeira faixa, que é a faixa 10, aborda a vida de um menor envolvido... Opa! O Léo falou aqui no chat. Curiosidades. O Fleury Filho é conselheiro vitalício do Corinthians. Esse Fleury não tem parentesco com o delegado Sérgio Fleury, torturador da ditadura militar de 64. Imagina, Léo, uma boa curiosidade. O Léo hoje ele está como meu assistente, gente. Eu nem sabia, eu cheguei aqui e fiquei sabendo agora, mas tá ótimo. Porque o Léo também gosta muito de Racionais, gente. Foi uma coisa que a gente achou em comum. A gente gosta muito de Racionais. Acho que a gente podia ficar a vida inteira aí falando de Racionais e estava tudo certo. Mas, enfim, então, essa primeira faixa, ela aborda a vida de um menor que, na época, tinha 10 anos. Então, imagina, com 10 anos, você está envolvido com drogas, você está envolvido no tráfico. Então, a gente sabe que essa, infelizmente, é a dura realidade de muitas crianças, porque são crianças do nosso país, né? Não só nesse eixo Rio-São Paulo, mas em vários lugares também, principalmente aí mais para o interior, que as dificuldades são muito maiores. Então, a gente consegue perceber essa desigualdade também. Então, ele fala assim, e que ele vai apelar à fé, né? Queria que Deus ouvisse a minha voz em um mundo mágico de Oz. E no começo, ele fala o que ele queria, né? Ele fala que as coisas que ele queria viver, que ele não queria estar ali. Se fosse por opção dele, ele não estaria ali. Né? Então, a gente consegue ver isso de novo. Né? Então, a outra faixa, que é a 11, retrata a vida de alguém sem perspectivas, mas que ainda assim busca uma salvação. A gente fala assim, eu vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar. Você não bota uma fé, mas eu vou atrás. Eu vou procurar e sei que vou encontrar. Da minha fórmula mágica da paz. Então, ele insiste em querer ir atrás daquilo que lhe faz bem, né? Então, assim, mesmo que as pessoas não acreditem que ele vai mudar, que ele vai conseguir o melhor para a vida dele, ele ainda assim vai atrás, ele vai provar para a sociedade que sim, ele pode tanto quanto os outros, que mesmo com as desigualdades, que mesmo com esse racismo estrutural que permeia a nossa vida, mesmo assim ele ainda vai atrás e ele vai conseguir encontrar. Então, referências nostálgicas. Então, é o ponto 3. Então, até agora a gente já viu 2, né, que foi o racismo estrutural e a violência urbana, a fé religiosa como perspectiva, e agora a gente vai ver as referências nostálgicas. Então, nessa parte a gente vai ver que sobre a faixa 9, qual mentira eu vou acreditar. Então, os sentimentos positivos que aparecem nessa faixa em momentos instrumentais. Nas letras, as evocações do rapper levam à nostalgia. Então, por exemplo, em Fórmula Mágica da Paz, o Mano Brown materializa a passagem do tempo nas pipas empinadas pelos garotos de sua comunidade. Então, ele fala assim, gente, desculpa o palavrão, tá? Não sei se tem algum pai aí ouvindo, mas é o que fala na música, tô até com um pouco receosa. Mas ele fala assim, caralho, que calor. Que horas são agora? Dá para ouvir a pivetada gritando lá fora.
Hoje acordei cedo para ver, sentir a brisa de manhã e o sol nascer. É época de pipa, o céu tá cheio. 15 anos atrás eu estava ali no meio. Lembrei de quando eu era pequeno, eu e os caras, faz tempo e o tempo não para. Então, ele, olhando ali pela janela da casa dele, ele vê, tipo, só pipas, né? Acho que provavelmente era época de férias ou algo do tipo, e as crianças estão ali, né, empinando pipa, e ele volta há 15 anos atrás e ele estava ali no meio. Ele estava ali junto com aquelas crianças porque ele era uma criança, ele era um adolescente, né? Ele lembra das pessoas que estavam ali no meio. E ele fala, o tempo não para. Então, quando a gente vê, a gente já cresceu, né? Quando a gente vê, a gente já deixou de brincar, sei lá, de fazer tanta coisa porque a gente já cresceu. E na vida dele, né, muita coisa mudou na vida dele, né? Muita coisa evoluiu, muita coisa ficou diferente do que era antes de quando ele era criança. Então ele consegue perceber ali, só com pipas, né, referências nostálgicas. Então, por exemplo, eu quando sinto o cheiro de bolo de fubá, eu lembro da minha avó. Então, para ele foi a mesma coisa, né? Ele vê aquelas pipas ali no céu, as crianças brincando, dando risada, gritando, né, sobre as pipas e tal. Ele voltou há 15 anos atrás. Então, o quarto agora, a revolta como fator de identidade. Então, o título, Sobrevivendo no Inferno, ele vai caracterizar o álbum como um guia ético de sobrevivência num espaço marcado pela morte. Então, agora a gente vai falar sobre o título, né, do álbum, Sobrevivendo no Inferno. O que é sobreviver? É você tentar não morrer. Então, eu estou tentando sobreviver em algum lugar. E o que é o inferno? O inferno é o lugar onde ele mora. Então, é a comunidade. Então, você está tentando sobreviver dentro do lugar que você mora, dentro do lugar que você nasceu. Então, ali ele fala que o álbum ele é como um guia para a sobrevivência dentro daquele espaço que está marcado pela morte, né? Então, aí que eu coloquei, né? Daí a hipérbole inferno. As letras descrevem a experiência forçada da criminalidade, entoada na curta faixa de abertura que é Gênesis. Então fala assim: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no inferno. Então vamos separar por partes. Então, primeiro, Deus fez o mar, as árvores, as crianças e o amor. Então, tudo que tem de bom foi Deus que fez. Na visão dele, Deus que colocou todas as coisas boas ali. E o que o homem deu para ele? O homem deu a favela, o crack, a trairagem, as bebidas, as armas. Então, tudo que veio do homem para ele foi ruim. E tudo que veio de Deus foi bom. Então, mostra que, né, na visão dele, que tudo que o homem sempre fez para ele e por ele, sempre foi de ruim. Então, por isso esse apego na fé, por isso esse vínculo tão forte com a religião, né, com a fé. E o que ele tem? Ele tem uma Bíblia velha. Aí, sabe aquele meme, um pouco de droga, um pouco de salada? É tipo uma Bíblia velha e uma pistola. Eu tenho a fé, eu sei as coisas erradas, porque diz ali na Bíblia, né, não matarás, enfim, várias coisas, mas ainda assim eu tenho uma pistola. Por quê? Eu preciso me proteger. Eu confio, eu sei que Deus vai me proteger, mas eu preciso me defender ainda. É tipo, eu confio mais com o pé atrás. Eu ainda preciso me proteger. Então, ele tem uma Bíblia velha, uma pistola automática e, principalmente, um sentimento de revolta. Isso a gente consegue ver nos 4 integrantes. Um sentimento de revolta. Esse sentimento de revolta, como, né, eu mostrei nos slides passados para vocês, não foi só deles, não é só deles. É de toda uma comunidade. Esse sentimento de revolta. A revolta, o que é essa revolta? Essa revolta é a violência, a falta de oportunidade, a falta de recursos. Então, quando a gente falou, por exemplo, em saúde mental, agora em outubro, muitas pessoas falaram, gente, saúde mental não é só, sei lá, o psicológico. É você ter o que comer, é você ter trabalho, é você ter dinheiro para pagar as contas. Isso também é saúde mental. E isso era uma coisa que eles não tinham. Emprego,
trabalho, né, dinheiro, enfim. Isso, o Mano Brown ele fala em diversas entrevistas. Tem uma entrevista que foi na Red Bull Station, depois vocês procuram lá. Tá, tipo, são partes, né, não tá inteira. Que eles falam que, cara, tinha 4 caras lá, tipo, tudo sentado assim como fala, gente? Na sarjeta, sem trabalho, 3 horas da tarde. A gente tinha 2 oportunidades ali. Ou a gente ia roubar, ou a gente ia escrever rap. A gente foi pelo caminho do rap. Então, assim, esse sentimento de revolta. Por que eles não tinham trabalho? Aí é uma coisa que eu falo, aí eu deixo para vocês pensarem. Por quê? Por que tantas pessoas, um exemplo delas, quando vai entregar currículo, a gente não coloca a nossa foto lá? Vocês já imaginaram isso? Então, essa revolta como fator de identidade, ela tem um porquê. O Estado fez isso com a gente, a sociedade faz isso com a gente diariamente. Coloca a gente para baixo. Coloca como se a gente não pudesse ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Então, esse sentimento de revolta que ele fala, né? Eu não posso falar pelo Mano Brown, mas é isso que ele demonstra, não só pelo Mano Brown, como pelos outros integrantes, é isso que ele demonstra nas letras das músicas. Esse sentimento de revolta, essa falta de igualdade, de equidade, né, por parte do Estado e da sociedade. Então, considerações finais. Já estamos chegando ao fim da nossa aula, porque eu ainda quero ter um tempo para discutir com vocês. Debater com vocês, discutir, parece que a gente vai brigar. Mas, enfim. As considerações finais. Então, os Racionais MCs, eles rejeitam a imagem do Brasil como um país de convivência étnica harmoniosa. A gente ouviu do vice-presidente da República, né? Não vou falar do nosso, porque ele não é nosso, a gente não colocou ele lá, eu pelo menos não, né? Que não existe racismo no Brasil. Num país que mata a cada 23 minutos um jovem negro, não existe racismo no Brasil. A gente vive numa harmonia, né? Porque somos todos humanos, somos da raça humana, não existe raça negra, existe a raça humana. Isso é uma mentira, né, que a sociedade ela quer que a gente aceite. Só que a gente sabe que isso não existe. Então, durante essa aula, vocês conseguiram perceber, né, com relatos deles, mesclado com os meus também, que eu coloquei, que não existe essa relação, essa convivência harmoniosa, né, essa convivência racial harmoniosa. Então, a ideia de uma democracia racial, ela se apoiaria, né, no elogio à miscigenação. A miscigenação não foi boa, gente. Não sei se vocês concordam ou não com isso, mas, ao meu ver, a miscigenação, né, e ao ver, pelo menos, da história, ela não foi boa. Por quê? Porque mulheres negras, indígenas, elas sofreram estupro. Da onde veio a miscigenação? Do estupro. Ela é calcada no estupro. A miscigenação, ela é isso, né? Então, a partir do momento que os senhores da Casa Grande se envolviam com as mulheres da senzala, né? Então, assim, esse fato é um senso comum como base da identidade brasileira. Então, com as canções dos Racionais MCs, né, o grupo paulistano ele se empenha num grande desafio do movimento negro brasileiro, que é afirmar a existência do racismo e da violência sistêmica, a fim de justificar a luta antirracista e a adoção de políticas públicas eficientes. Então, a gente consegue perceber que, ao longo desse disco, que sim, o racismo ele existe, a desigualdade social e racial ela existe, e aqui a gente fala, né, de uma vivência de 4 homens negros. Então, a gente está falando de um gênero masculino. Então, ainda assim, não é tão ruim quanto, por exemplo, de uma vivência de uma mulher negra, mas ainda assim é ruim, e por conta da cor da pele da pessoa. Então, eles afirmam essa existência do racismo, essa violência que sempre se baseia, que né, vai basear a nossa vida inteira, né, porque o racismo
é muito, muito grande a gente pensar que o racismo ele vai acabar, né? Porque infelizmente a gente ainda tem pessoas que acreditam que as outras elas têm que morrer ou que elas têm que servir ainda por conta da cor da pele dela. Então é isso. Então essa luta antirracista que a gente cria, que a gente luta, que a gente batalha, para que essa desigualdade, esse racismo, essa violência sistêmica, ela pelo menos amenize, né? Então, no dia 20 de novembro, a gente vai ter aí o Dia da Consciência Negra. Infelizmente, é o único mês que lembram das nossas dores. Infelizmente, ainda é o mês que lembram das nossas dores. Então, dia 20 de novembro, eu, Yara, professora de bio de vocês, convido vocês a estarem na rua com a gente do cursinho, né, com os professores, com os colaboradores, lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária e para que os nossos jovens não tenham que morrer na mão da polícia, como a gente vem vendo a cada dia. Porque se eu, o Léo, eu vi que até o Henrique entrou aqui, a gente está aqui todo sábado fazendo aula, para que vocês tenham um futuro totalmente diferente dos que, né, estão aí e para vocês não deem, para vocês, né, não darem chance para a polícia fazer alguma coisa para vocês. Então a gente está aqui por isso, está aqui por essa luta antirracista, né? E para que tenham políticas públicas eficientes que realmente melhorem a nossa vida como cidadãos, tá bom? Gente, é isso. Agora eu quero ouvir um pouco de vocês. Vamos lá, quem vai começar falando? Quem vai se inscrever? Eu acho que vai ser o Léo, hein? Mano, eu tava até pensando pra ficar quietinho, pra dar uma oportunidade pros alunos. Se não. Mas vão, ó, se ninguém quiser falar, podem levantar a mãozinha, não tem problema. Se ninguém quiser falar, Léo, você pode falar, não tem problema não, gente. Essa aula tá aberta aí. Dá um tempinho aí pra ver. Vamos lá, gente. 5 segundos, senão o Léo vai falar, hein? Cuidado. Ninguém não quer Eu vou falar. falar então. Olha lá. Vai lá, Olha que Karine. vocês já escutaram os 50 minutos do Léo falando, hein? A oportunidade de vocês. Pois é. Vamos lá, gente. É muito estranho, porque eu vi aqui o Pedro Tavares falando Deus é perfeito, e eu tipo, nossa, mas eu não lembrava que ele... Aí eu lembrei quem era o Pedro Verso de hoje. Pedro Verso. Muito bom. Os alunos criaram uma FIC na outra sala também sobre o Pedro Verso. Sério? Na hora que você for lá, você vê. Exatamente. Os alunos, com certeza foi os alunos. Os alunos, né, gente? Mas eu, falando aí sobre a aula, mas realmente, tipo, mano, eu acho incrível como o Racionais, assim, quando você ouve, ele te leva pra... É tão cru ali a letra, ele te leva muito pra... Assim, eu não sei se eu sou porque eu sou uma criança dos anos 90, mas é muito fácil você lembrar de como eram as coisas e, tipo, e ele consegue te transportar muito fácil pra realidade dos anos 90, do que ele estava vivendo ali. E você realmente sente esse tipo de coisa dos anos 2000 depois, quando saem os outros álbuns também, né? Então, assim, cara, é essencial para que você entenda e você consiga fazer a comparação também de como se as coisas mudaram ou não. Lá no começo eu achei muito legal o que você falou, Yara, que ele é uma crítica à Constituição. Tipo, a Constituição de 88, né? Tipo, cara, a gente tá falando da Constituição, né? Tipo, da fundação da democracia tipo, atual que a gente vive, né, da democracia burguesa que a gente vive, baseada nessa Constituição. Então os caras já estão criticando diretamente na Constituição, não é tipo criticando o governo Bolsonaro, não é criticando o neofascismo que a gente está hoje, mas criticando o Estado mesmo, como ele veio lá de 88 e de como ele é racista e de como a gente tem que mudar esse tipo de coisa, e racista, classista, enfim, tudo isso vem junto num conjunto, né? E é muito, muito, muito importante que a gente ouça e preste atenção no que eles estão falando, porque isso se aplica até hoje, isso você também falou durante a aula, e assim, realmente muito incrível, assim como são vários baques que vai dando conforme você vai ouvindo os álbuns, né? Então é bem legal, muito boa aula, obrigado por ter falado tudo aí, e é isso.
É isso, gente. Semana que vem, eu não sei quem aqui vai prestar. Semana que vem é a Unicamp, né? Se eu não me engano. Vai prestar aí a prova da Unicamp. Se cair esse álbum, né? Se lá realmente tiver essa leitura obrigatória, lembrem, né, desse disco, lembrem do que fala. Não vai cair, sei lá, às vezes. Lembrem da canção X, né? Tipo, não vai estar lá só o título, mas vai estar a letra para você entender, para você interpretar. Então, trabalhem bastante essa interpretação de texto ao longo dessa semana, não só para o álbum, né? Para as outras obras também. E boa sorte na prova para quem vai fazer. Mas é exatamente isso, né? Os Racionais, eles, desde sempre, eles vêm aí mostrando, né, o que acontece com a população negra, com a população carcerária, que a gente viu aí em Diário de um Detento e tudo mais. Aproveitando esse finalzinho de aula, eu queria deixar uma sugestão da professora Yara. Agora eu queria que tivesse alguma coisa aqui atrás e caísse aí soltar, sabe? Tipo, pá, sugestão da professora Yara. Tem uma música, não sei quem aqui conhece, o César MC, que são duas. Chama Dai a César o que é de César, fala bastante sobre o racismo estrutural, e Antes que a Bala Perdida Me Ache, que é com participação do Emicida. Então, essas duas canções, é porque eu não posso indicar mais, senão eu indicava. Então, essas duas canções, elas são excelentes também para entender o que é o racismo estrutural. Né? Então, tem até uma parte da música do Antes que a Bala Perdida Me Ache, que é a parte do Emicida, que fala assim, estamos matando Aristóteles pretos. Então, existem pensadores pretos morrendo. Eles não têm tempo de se formar pensadores, porque eles morrem cedo. Então, eu acho que é muito bom vocês trabalharem interpretações de música ao longo dessa semana, ouçam, isso aqui agora é realmente um dever de casa, ouçam o álbum dos Racionais essa semana, né? Tentem ouvir pelo menos aí metade deles, vai ouvindo enquanto lava uma louça, fazendo as coisas de casa, prestando atenção e entendendo, né? Se envolvendo ali com o que eles estão falando. Sua Tá família bom? perguntar, você fala que você está estudando para o vestibular enquanto você está ouvindo, é estudo. Exatamente. Exatamente. Se alguém perguntar, mas você tá ouvindo rap? Fala assim, pois é, agora o rap ele cai no vestibular. Olha aí, é um marco na história, como eu falei para vocês. É um marco para a gente aí que gosta de rap, abrir uma prova da Unicamp e ter lá a cara dos Racionais MCs. Tá bom, gente? Então, acho que é isso. Ai, meu Deus, a Karine não saiu. Eu acho que ela estava tentando pausar a gravação e a internet dela tá meio ruim. Mas é isso. É isso, gente. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Gente, só uma pergunta. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa para falar? Não sei se vocês ficaram com dúvidas. Até esqueci de perguntar isso. Ninguém? Não? Fechou, então. Amiga, já acabei, tá? Se quiser parar a gravação. Então, a questão é eu conseguir a gravação, porque todos têm imagem pra mim. Meu Deus, tá travando tudo. Tá mesmo.